Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passador e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe o passo a passo para vocês deste cropped como sobreposição maravilhoso. Ele é muito fácil, rapidinho de fazer e você pode fazer na sua medida. E você pode utilizar por baixo de uma regata, de um top, de uma faixa e até de um vestido. Ele é super levinho e dá um caimento perfeito e maravilhoso. E a gente consegue fazer esse cropped com apenas um novelo do algodão natural 6 cabos da Cisne Linhas Corrente, que é este fio maravilhoso que tem cores incríveis. Essa cor aqui azul é perfeita, mas tem uma variedade de cores para vocês escolherem. E um novelinho tem 100 gramas e eu utilizei aqui apenas 92 gramas para fazer este cropped aqui deste tamanho. Ele ficou com 52 centímetros de largura, com 32 centímetros de altura. Você pode fazer também maior ou menor, como desejar. Então, se você já gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, deixar um comentário pra gente e se inscrever nos canais das linhas corrente para essa e outras receitas. E é isso, bora fazer! E para este trabalho nós vamos utilizar o Cisne Natural Algodão 6 cabos das linhas corrente, que é um fio 100% algodão, muito macio e deixa a peça super leve. E essa cor aqui maravilhosa que eu estou utilizando é a cor número 186. O tex deste fio é o 465. E para este fio nós vamos utilizar a agulha número 5, porque eu quero deixar ele bem mais levinho e larguinho. A indicação para o fio é a 3,5, porém nós vamos trabalhar com a agulha número 5. Nós vamos utilizar uma agulha um pouco menor também para fazer acabamentos, que é a agulha número 3,5, ou se vocês quiserem utilizar qualquer outro número que seja menor, mas apenas para acabamentos. Uma tesoura, cola para fazer acabamentos, que é opcional também. Aqui estou utilizando a Pega Mil, que é de secagem rápida, marcadores e o metro para que a gente possa fazer a medição. Para que você possa fazer esse cropped do seu tamanho, nós vamos fazer a medição assim, passando a fita métrica por cima dos ombros, aqui na altura do seio, assim, aqui neste lugar. E nós vamos ver aqui a medida total. Nós trabalharemos fazendo a metade dessa medida que der aqui. O meu deu 110, então eu vou utilizar como base referência 55 centímetros. Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. E eu vou começar fazendo correntinhas na metade da quantidade que deu a minha medição. A minha medição aqui foi de 110 centímetros, então eu vou fazer correntinhas equivalentes ao tamanho de 55 centímetros. Aqui nas minhas, eu vou trabalhar com 80 correntinhas. Nós precisamos trabalhar sempre considerando múltiplos de 8. Nós vamos fazer múltiplos de 8 mais 3 correntinhas. Então, vou iniciar fazendo as minhas correntinhas, pensando no número de múltiplos de 8. Aqui, como a gente está trabalhando mais ou menos em centímetros, por causa do tamanho que nós estamos fazendo, então a gente faz ou para mais ou um pouquinho para menos, mas sempre considerando o múltiplos de 8 e mais 3 correntinhas no final. Fiz minhas 80 correntinhas, que me deram mais ou menos os 55 centímetros que eu preciso, e agora eu vou fazer mais 3 correntinhas no final. 1, 2, 3. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas a mais, agora nós vamos trabalhar no quarto ponto. Então, eu tenho essa laçadinha aqui na agulha, tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui, a partir do quarto ponto, eu vou pegar aqui na alcinha, só essa alcinha aqui de cima, e vou fazer pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada correntinha até o final das minhas correntinhas. Aquelas 3 correntinhas a mais que nós já fizemos, já é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Então, a gente vai contar como um ponto alto também. Fiz aqui. E agora, nós vamos fazer nossa segunda carreira. Aqui, para nossa segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho, virar. Aqui eu tenho a correntinha que eu fiz e o primeiro ponto. No primeiro ponto, eu vou pegar aqui as 2 alcinhas,
aqui as duas, vou laçar e fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, nós vamos sempre trabalhar pulando 7 pontos de base e trabalhando no 8º. Só que nós vamos alternar aqui a quantidade de correntinhas que nós vamos fazer para prender. Então, aqui nesta primeira sequência, nós vamos fazer 9 correntinhas. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas, a quantidade que a gente vai pular é sempre a mesma, tá? Sempre pulando 7, trabalhando no 8º. Então, nós temos aqui esse ponto trabalhado, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No 8º, eu vou colocar, pegando aqui as duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixo. Trago para cima, laço, tiro as duas. E eu vou colocar aqui um marcador, só para ficar mais fácil. Caso vocês prefiram, não precisam nem marcar, mas eu aqui recomendo que vocês marquem para que a gente não se confunda onde a gente tem 9, onde a gente vai ter agora a próxima sequência. Fica mais fácil quando a gente identifica assim, até a gente acostumar com os pontos. Prendi aqui. Agora, nesta próxima sequência, eu vou fazer 8 correntinhas. Então, nós vamos sempre alternar entre 9 correntinhas e a próxima sequência é 8. Depois é 9 de novo, depois 8. Então, para não confundir, onde nós tivermos 8, a gente não vai marcar, e onde a gente tiver 9, a gente vai colocar o marcador. Então, aqui nessa próxima sequência, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Vou pular aqui 7 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulei 7 no 8º, vou vir aqui, fazer um ponto baixo, prendendo meu ponto. Essa daqui tem 8. Então, agora a próxima nós vamos fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 correntinhas, e agora eu pulo 7 de base e trabalho na 8ª. Então, trabalhei nessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venho na 8ª e vou fazer um ponto baixo. Aqui a sequência que eu fiz 9, então, aqui eu vou prender meu marcador para eu saber que aqui eu tenho 9 também. Assim, a gente não se confunde, tá? Então, nós vamos completar aqui até o final da nossa carreira, sempre alternando desta forma. O meu intervalo de pontos que eu pulo são sempre 7 pontos e prendo no 8º com ponto baixo. E aí, a gente vai alternar entre 9 correntinhas, próximo é 8 correntinhas, depois 9 correntinhas, 8 correntinhas, 9 correntinhas, tá? Então, façam aí a sequência de vocês até o final. Fiz aqui a minha última sequência com 8, porque essa penúltima foi 9, e aqui eu vou pular o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o 8º vai ser aqui na minha correntinha. Então, vou pegar aqui as duas alcinhas da correntinha, dessa última correntinha, e aqui eu vou fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer agora 6 correntinhas para nossa próxima carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho, laçar. Aqui onde eu tenho 8 pontos, aqui nós vamos, por isso que é importante que a gente tenha marcado aqui os de 9 e o de 8. Nós vamos fazer um ponto diferente, onde a gente tem 8 correntinhas, e um diferente, onde nós temos 9 correntinhas. E nós vamos alternar entre os pontos também. Então, aqui onde eu tenho 8, eu vou pular a primeira, vou pular a segunda, e aqui na terceira, ó, já estou com a agulha laçada, na terceira, eu vou pegar aqui, ó, deixando só a alcinha de baixo para baixo e as duas aqui para cima da agulha. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto.
Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1 e 2. Vou laçar novamente, vou pular mais 2 correntinhas, então, ó, trabalhei nessa, vou pular 1, 2, e venho aqui nesta próxima, também deixando as 2 alcinhas aqui pra cima da correntinha, e vou fazer mais um ponto alto. Assim, deixando assim esses quadradinhos. Feito isso, eu vou fazer 5 correntinhas de separação. Sempre entre os meus pontos aqui, eu vou fazer as 5 correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse intervalo sempre é o mesmo. E agora, aqui, onde eu tenho as 9 correntinhas, que é onde a gente colocou o marcador, eu vou laçar e eu vou incluir 5 pontos altos aqui dentro desse espacinho. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos, agora eu vou fazer as 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou trabalhar aqui onde eu tenho as 8 correntinhas de novo. Então, eu laço, então aqui onde eu tenho o ponto baixo, e aí quando começa as correntinhas, eu conto 2 e trabalho na terceira. Então, ó, aqui é o ponto baixo, aqui eu tenho 1, 2, aqui na terceira é que eu vou pegar aqui as minhas alcinhas, fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto, ó, eu vou repetir esse primeirinho que a gente fez aqui. Eu vou fazer as 2 correntinhas, 1, 2, laço, vou pular 2 correntinhas de base, então, trabalhei nesta, vou pular 1, 2, venho na terceira. E faço outro ponto alto. Estão vendo que a gente intercalou aqui? Aqui depois vocês só ajeitem um pouquinho para ele não ficar tão espremidinho aqui os pontos, para ele ficar mais retinho, ficar mais bonitinho o nosso trabalho, ao invés de deixar ele assim, ó, muito juntinho. Deixem ele mais espalhadinho, assim, os pontos. Então, aqui a gente repetiu o quadradinho. Então, aqui no próximo ponto é onde a gente tem 9 pontos de novo. Então, aqui é onde a gente vai fazer os 5 pontos altos. Então, lá, faço as 5 correntinhas de separação sempre entre um ponto e o outro. Então, entre um motivo e outro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Laço e venho aqui dentro, onde eu tenho o marcador, que é onde eu tenho as 9 correntinhas, que eu vou fazer os 5 pontos altos. Então, a nossa sequência é essa. Então, 3... 4 e 5. Terminei, vou fazer as 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa sequência é essa daqui. Então, é bem simples, nós vamos alternando. Onde temos 8 correntinhas, nós vamos fazer esse ponto aqui de quadradinho, que é com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, sempre pulando aqui 2 e prendendo no meio das correntinhas, tá? Prendendo na própria correntinha. E aqui a gente vai onde a gente tem 9 correntinhas, nós vamos fazer os 5 pontos altos prendendo no vão. E sempre entre um motivo e outro, nós vamos fazer as 5 correntinhas de separação. Então, vamos fazer aqui até o final. Terminei, então, aqui a minha sequência, intercalando os pontos. E aqui, para finalizar, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E eu vou fazer agora um ponto alto triplo, que eu vou dar 3 voltas na minha agulha, assim. Vou vir aqui no ponto baixo, então, onde a gente tinha feito o ponto baixo, eu vou começar a fazer o meu ponto, tirando de 2 em 2. Então, eu laço a minha agulha, tiro 2 laçadas. Laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro mais 2. Desta forma, que fica a nossa pontinha.
E agora aqui, para começar a próxima carreira, nós vamos voltar a repetir todas novamente. Então, nossos motivos são esses 2 motivos aqui. Só que nós vamos intercalar agora na próxima, em cima de onde nós temos esse, nós vamos fazer esse daqui. Então, vou mostrar para vocês, vou acompanhar aqui até mais 2 para cima para vocês conseguirem entender. Então, aqui nós vamos repetir essa segunda carreira que nós temos aqui depois dos pontos altos, que são as carreiras de correntinha, de 8 e 9 correntinhas. Então, aqui, onde eu tenho as 5, agora eu vou trabalhar com 8. Tá? Então, sempre essa sequência. Onde vocês tiverem feito as 5 correntinhas, nós vamos marcar nós vamos fazer com 8 correntinhas. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo primeiro uma correntinha, vou virar o trabalho, fazer o ponto baixo aqui no primeiro ponto, que é onde a gente tem em cima dos pontos que a gente fez, do ponto alto triplo, faço um ponto baixo. E agora aqui eu começo a minha sequência. Então, ó, na anterior eu tinha feito 9 aqui nesse lugar, né? Que foi onde a gente incluiu as 5. Então, agora eu vou intercalar. São as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Eu vou vir aqui no vão, e no vãozinho eu vou prender fazendo ponto baixo. Laço e faço ponto baixo. Agora, na próxima, eu vou fazer 9 correntinhas. Então, ó, já vou soltar meu marcador aqui de baixo, para já preparar para colocar aqui quando eu fizer os 9. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas, vou prender aqui no vão, então, ó, pulo meu quadradinho, venho aqui no vão e vou prender com ponto baixo. E aqui, como é onde eu tenho 9, para eu não me confundir na próxima carreira, eu vou prender aqui. E agora, nós vamos intercalar. Então, acabei de fazer 9 correntinhas, agora eu vou fazer 8, depois eu vou fazer 9, depois 8, e assim nós vamos alternar novamente e vamos colocar os marcadores onde nós tivermos as 9 correntinhas. E aqui, para finalizar, nós temos aqui o ponto alto, nós temos uma correntinha aqui, ó, elas estão viradas para o outro lado, mas, ó, virando elas aqui, eu consigo ver. Eu tenho 1, 2, eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou pegar aqui também, ó, deixando 2 alcinhas para cima, só uma lá para baixo, e vou prender aqui com ponto baixo para finalizar a minha carreira. Então, vai ficar assim. E agora, para nossa próxima carreira, é a carreira onde nós vamos fazer novamente esse motivo aqui. Só que nós vamos começar alternado. Então, se aqui a gente tinha o quadradinho, no próximo agora, que é onde a gente tem 9, a gente vai fazer os 5 pontos altos. Então, para isso, aqui eu vou começar com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virar o meu trabalho. E aqui onde eu tenho 9 é onde eu faço os meus 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Faço aqui as 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, entre um motivo e outro, e aqui é onde eu tenho as 8 correntinhas. Então, aqui é onde eu tenho o ponto baixo, vou pular 1, 2 correntinhas, fazer aqui o ponto alto, as 2 correntinhas de separação, 1, 2, pulo 2 correntinhas, 1, 2, na terceira, faço aqui mais um ponto alto. E aí, já faço as 5 correntinhas de separação de novo para o meu próximo intervalo. Então, aqui, gente, é só repetição, os nossos motivos são somente essas. Então, se a gente trabalhou agora esses daqui que tem o quadradinho, os pontos altos, na próxima a gente vai fazer a de correntinhas, tá? Então, sempre alternando.
Aqui, onde a gente tem 5, ou melhor, onde a gente tem 9 correntinhas, sempre vão ser os pontos altos, onde a gente tem as 8, sempre o quadradinho. E na próxima, sempre em cima dos pontos altos, são 8 correntinhas, e sempre em cima do quadradinho é sempre 9. Então, sempre alternando as duas carreiras, sempre esses dois motivos aqui dessa carreira e sempre os motivos aqui também das correntinhas alternadas. E nós vamos crescer a nossa peça até o tamanho desejado. E eu subi aqui o meu trabalho mais ou menos uns 30 centímetros, o que me deu aqui uma quantidade dessas aqui trabalhadas sem ser a parte de correntinhas, dessas que a gente trabalha os pontos, de 5 pontos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras dessas intercaladas também com as correntinhas, né? Com as carreiras de correntinhas. Eu subi aqui esse tamanho, vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem, podem inclusive fazer até maior, continuar aqui o trabalho da mesma forma. E aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer agora na última carreira. Então, aqui eu encerrei com esta carreira, que é a carreira de pontos trabalhados. Porém, agora eu vou fazer uma correntinha, ou vou fazer uma carreira de correntinhas, das que a gente faz as correntinhas, porém um pouquinho diferente. Então, vou fazer a correntinha, virar o meu trabalho, fazer o ponto baixo, como a gente faz nas outras carreiras. Só que aqui, ao invés de intercalar 7, ou melhor, intercalar 8 e 9 correntinhas, nós vamos fazer todas com 7. Então, todas a que a gente for fazer antes de prender com ponto baixo vão ser 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, prendo aqui, com o 8º ponto, fazendo ponto baixo, que é o nono, né? Na verdade, porque a gente faz um primeiro ponto aqui em ponto baixo. Mas nós vamos fazer esse intervalo de 7 correntinhas sempre, ó, agora 7 de novo, entre um ponto e outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz as 7, venho aqui no meio do intervalinho e prendo com ponto baixo, tá? Então, essa carreira é toda assim, porque a gente já está preparando para fazer mais uma, a finalizar com a carreira em pontos altos, igual essa daqui que a gente começou, que a gente deu um intervalinho aqui de 7. Então, a gente vai fazer aqui para ficar igual essa bordinha que a gente faz no começo. Então, completem aí a carreira de vocês. Cheguei aqui ao final dessa carreira, vou fazer novamente mais 2 correntinhas, 1, 2, vou virar o meu trabalho, e aqui eu já começo a fazer pontos altos. Então, essas 2 correntinhas que eu fiz já são equivalentes a esse primeiro ponto aqui, então, não vou fazer sobre o ponto baixo. Eu vou laçar e vou vir aqui a partir do próximo. Só que aqui, ao invés de abraçar o ponto, nós vamos incluir aqui dentro da correntinha mesmo. Então, ó, pego, separo aqui a de baixo, jogo lá pra trás pra fazer o ponto alto. Porque dessa forma, eu pego aqui 2 alcinhas da correntinha ao invés de uma, ó. Separando uma pra baixo, as outras 2 estão aqui sobre a minha agulha, porque aí eu não abro o ponto, não abro a correntinha. E aqui é somente a carreira de pontos altos, até o final, vou fazer uma em cada correntinha. Ali começando já era a primeira. Aqui eu vou fazer sobre as 7 correntinhas que eu tenho. E vou fazer uma também sobre o ponto baixo. Vou chegar lá com vocês. Fiz aqui a última correntinha, vou vir aqui agora sobre o ponto baixo e vou fazer um aqui sobre o ponto baixo também. E aqui continuo normalmente sobre as próximas correntinhas também. Aqui eu gosto sempre, ó, de virar elas pra cá, pra eu poder pegar aqui elas de frente. E aqui a gente vai ficar com uma finalização igual o comecinho que a gente tem aqui, também com os pontos virados pra cima. Então, a gente fica com essa parte aqui da frente, onde nós temos os pontos aqui todos virados pra frente, tanto aqui na borda, quanto o trabalho inteiro, e a finalização aqui também. Completei aqui a minha carreira e fiz o último ponto também sobre o ponto baixo da carreira anterior, encerrando aqui o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer mais uma parte igual a essa que nós fizemos,
E caso vocês prefiram que a peça fique, por exemplo, de frente uma para outra, vocês podem começar ao contrário. Aqui eu comecei com as 8 correntinhas, que é onde vai o quadradinho em cima, depois 9 correntinhas, que é onde vai essa parte aqui dos 5 pontos. Se vocês quiserem que ela fique da mesma forma, porque a gente vai colocar do lado oposto, né? Então, para que ela fique do mesmo lado, quando a gente for fazer a costura, ó, aqui para ficar assim, essa parte da frente e essa parte no verso exatamente igual, a gente começa de forma oposta. A gente começa aqui, esse daqui eu fiz um outro lado, porém eu fiz do lado oposto. Então, eu comecei aqui com 9 correntinhas, depois fiz 8 correntinhas. Então, é só fazer exatamente igual, porém iniciando ao contrário, que a gente vai iniciar com os 5 pontos. Aí, a gente consegue colocar um de frente para o outro para que fique o trabalho igual. Da mesma forma. Mas se vocês tiverem dificuldade em iniciar dessa forma, não tem problema nenhum. Podem fazer a mesma peça, igual a gente fez essa daqui, não tem problema, porque quando a gente veste, ele não aparece, né? É só um detalhe realmente para quando a blusa está fechada. Eu fiz dessa forma, mas vocês podem fazer 2 peças iguais a essa que a gente acabou de fazer também. E eu já fiz aqui as 2 partes, e aqui quando a gente encerra a nossa finaliza a nossa parte, nós vamos deixar um pedacinho de fio para fazer o acabamento. Então, aqui eu só dei mais uma correntinha e puxei ela, para que ela fique bem apertadinha, encerrando o ponto, e deixei um pedacinho aqui de fio. E aqui, esse outro lado também a mesma coisa. E aqui eu já coloquei meus marcadores, já estou com uma peça uma em cima da outra. E aqui eu vou utilizar a parte de cima, a parte do pescoço, a parte onde a gente termina. Então, vamos ficar com os pontos aqui para cima. Se vocês preferirem ao contrário, também não tem problema. O meu eu deixei essa parte aqui para ser a parte de cima. Então, aqui vai ser a parte dos ombros. Aqui eu deixei 15 pontos, o que me deu mais ou menos, que é onde eu vou fazer a junção aqui, 9 centímetros, 8 centímetros aqui. De 8 a 9 centímetros aqui para a beiradinha, onde nós vamos fechar, para ficar sobre os ombros. E aqui, a mesma coisa do outro lado, deixei a mesma quantidade também. Agora aqui, para ficar, nós vamos fazer a costura aqui com a agulha de tapeceiro, nessas 2 partes aqui, que vão ser as partes dos ombros. Aqui vai ficar aberto, que vai ser a parte do pescoço. Eu quero deixar ela um pouquinho mais larguinha aqui na parte do pescoço, para ficar essa gola mais abertinha. E aqui na parte de baixo, onde a gente vai fechar na cintura, mais próximo da cintura, logo abaixo do braço, eu deixei essa cava desse tamanho. E aqui eu estou fazendo aproximadamente 11 centímetros, que eu vou fazer a união costurando aqui também. Eu já costurei aqui um lado, deixei o outro lado para costurar junto com vocês. E ele vai ficar assim com esse acabamento. Bem bonitinho assim. E aqui, nós vamos fazer desta forma. Vamos colocar a agulha de tapeçaria aqui. Nós vamos unir primeiro essas 2 partezinhas aqui da ponta, para que fique bem na pontinha mesmo. Então, aqui eu posso passar aqui por dentro deste nozinho. Só para unir aqui já as 2 pontinhas, não ficar aberto. E aí sim, agora eu começo a passar pela cabecinha dos pontos. Então, eu vou passar por dentro das 2 aqui e dentro das 2 do outro lado. Aproximei mais um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Agora, a mesma coisa, saí desse lado, agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou vir dentro desse, passando aqui pelas cabecinhas do ponto. Passo para esse lado, vou para o outro lado. E assim eu vou fazer até chegar ali na minha pontinha, exatamente no mesmo tamanho que eu fiz do outro lado. Aqui, gente, só cuidado para não repuxar o fio, porque, ó, senão vocês vão acabar puxando, ele vai fazer um zigue-zague. Ele vai ficar um pouquinho em zigue-zague, mas não pode ficar muito, tá? O detalhe é esse daqui, tá? Ele pode até ficar um pouquinho assim, aparecendo preso, mas não apertando. Então, a gente vai colocar
passando de um lado para o outro, mas sem puxar o fio, deixando o fio soltinho. Terminei de fazer aqui a união. Agora eu vou abrir aqui essa parte de dentro. Vou passar o meu fiozinho aqui por dentro. Então, ó, vou colocar ele aqui no meio e vou puxar ele aqui pra dentro. E aqui dentro, eu vou prender aqui dentro desse fiozinho e posso passar mais uma vez aqui nesse outro. E voltar, só ir e voltar algumas vezes aqui. Feito isso aqui, bem presa essa pontinha, agora eu vou cortar um pouquinho mais o fio e vou abrir o fio para fazer o acabamento aqui pra cá. Abrindo o fio, eu vou separar aqui os meus fiozinhos, eu tenho aqui 6 fios, eu separo 3 para um lado e 3 para o outro. E aqui eu vou passar uma das partes por dentro deste fiozinho, pode ser qualquer fiozinho aqui para a parte de cá, e aí eu vou dar 2 nozinhos. O primeiro não muito apertado e o segundo eu já posso apertar bastante. E agora, essas pontinhas aqui, eu só vou esconder. E aqui eu só vou passar uma colinha para esconder essa pontinha e ela não soltar depois, até conforme a gente lavar e for usar. E aqui eu já posso cortar essa pontinha. E aqui ela está escondida, o acabamento. E ficou dessa forma. Eu já virei minhas peças do avesso, já costurei aqui nessa lateral. O lado certo ficou assim, nessa pontinha aqui, onde vai ser a pontinha aqui abaixo do braço, na nossa cintura. E aqui, agora, eu vou fazer a costura com vocês. Então, aqui é onde eu vou fazer, onde eu vou iniciar. A minha costura vai ser iniciar logo aqui neste ponto, então, aqui nessa junção aqui. Eu coloquei um pedaço adicional de fio para começar aqui, então, do lado do avesso, eu vou primeiro juntar aqui essa união aqui, esse pontinho aqui neste lugar. Vou deixar um pedacinho de fio para depois fazer o acabamento, assim tá bom. E agora aqui, conforme eu for fazendo a costura, eu vou procurar pegar na parte de trás das correntinhas, estão vendo que elas estão aqui para a parte da frente? Na parte de trás das correntinhas, nós temos um nozinho. Quando for possível pegar o nozinho, ó, aqui são os nozinhos. A gente pega os nozinhos, senão a gente pode pegar qualquer alcinha e juntar aqui do outro lado, ó. Essa primeira, eu vou passar 2 voltinhas aqui só para ficar mais firme. Então, passo aqui e passo mais uma aqui, para não abrir. E agora, a partir daqui, sim, eu já vou começar a juntar aqui esse lado. E quando for possível pegar os nozinhos, que eu vou pegar aqui nesta alcinha. Aqui, ó, eu consigo pegar nozinho com nozinho. E vou só juntando aqui um lado mesmo com o outro. E nós vamos chegar aqui até o final. Chegando aqui no final, aqui eu consigo fazer um nozinho com esses 2 fios, utilizando o fiozinho que eu já tinha aqui do começo. E aqui, onde eu tenho um fiozinho só, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali no outro acabamento. Vou abrir o fiozinho, passar por dentro de um fio, dar 2 nozinhos, esconder a pontinha e passar a cola. Cropped pronto! Espero que o de vocês também tenha ficado incrível e maravilhoso. E assim que vocês terminarem de fazer, não se esqueçam de marcar as linhas corrente para que a gente possa apreciar o trabalho de vocês. E é isso, gente. Obrigada por ficarem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal das linhas corrente para essa e mais receitas. Beijos e até o próximo vídeo.